Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e chegou, finalmente tivemos a primeira sessão do Sinais do Outro Lado. E cara, é até difícil falar, né? A gente viu, vocês viram, se vocês não viram, vocês estão perdendo. Foi assim, de longe, eu acho que a melhor primeira sessão de todas que a gente já viu. Teve bastante coisa nova, obviamente, jogadores novos, personagens novos, o sistema foi atualizado, ali a parte visual, e tá tudo muito legal. Então até antes de entrar na parte de análise e ali falar um pouco de teorias que foram confirmadas e negadas no caso, vamos falar um pouco dessa atualização que teve ali na parte de sistema visual, porque, cara, aquele cenário 3D dinâmico, cara, assim, ele acabou de levar o RPG como entretenimento num outro nível. Diferente de antes, que a gente tinha aquele mapa visto de cima, uma visão meio que projetada para dar um pouco de profundidade, os personagens feitos meio em ângulo ali, né? Os tokens feitos meio em ângulo, pra gente ter aquela impressão de que eles estavam de pé, olhando meio na diagonal. Era uma coisa meio disfarçada, mas que quebrava um galho legal. Agora tá totalmente diferente. O mapa tá realmente tridimensional e os sprites, os tokens ali dos personagens aqui estão em 2D. Então a van do Chico tá em 3D, quando eles chegam lá na fazenda e tem o trator passando, o trator tá em 3D, então tá tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais vivo. A imersão tá agora nessa temporada tá melhor do que nunca. Então antes de mais nada, parabéns a toda a equipe de artistas, a toda a equipe técnica que proporcionou isso, que cara, é uma produção muito grande. Não sei se vocês viram ali os créditos no final da sessão, mas tem muita gente participando disso e cara, parabéns pra todos vocês. Eu acho que vocês não vão ver esse vídeo, mas se você estiver assistindo e você fez parte disso, cara, muito top o trabalho, ficou incrível. E saindo de um pouco do sistema, indo agora para a parte de RPG, falando dos personagens e dos jogadores, foi um outro show à parte. Como eu falei, eu tenho, na minha opinião, essa foi a melhor primeira sessão que a gente já teve de todos as outras temporadas do Ordem, justamente por causa dos jogadores. Cara, a equipe tava muito entrosada, a interpretação dos personagens ali, eles interpretando os personagens deles, interagindo entre si, tava tudo encaixando muito bem, tava todo mundo conversando legal, interagindo, eles já se conheciam tanto pessoalmente ali, os jogadores, como os personagens também, já é uma equipe que trabalha junto há muito tempo, então não teve aquela coisa de esperar eles se conhecerem e cada um contar um pouquinho da história do outro. A gente não sabe muito da origem deles, até porque como eles já se conheciam, não tinha por que eles ficar falando disso, teve só um dedinho ali de história desses personagens no meio da aventura, a gente já vai falar um pouco disso, mas só pra falar que, na verdade, desse entrosamento dos personagens que deu, assim, cenas maravilhosas, o RPG inteiro, toda a sessão, toda parte, toda cena, toda conversa, tinha alguma coisa pra gente dar risada, alguma coisa interessante e fazia a gente ficar preso ali, querendo saber o que ia acontecer. E, obviamente, eu preciso dar um destaque porque foi o que mais me chamou a atenção pro Guaxinim interpretando o Xande. Cara, que personagem incrível! Eu não conseguia passar 5 minutos sem ouvir ele e não dar uma risada, e não esboçar um sorriso. Ele sempre tá fazendo graça, ele sempre tá fazendo alguma coisa engraçada, e quando ele tem que ser sério, o cara é extremamente sério e ele consegue colocar um pouco de seriedade na parada e falar, gente, vamos passar, vamos parar, vamos pensar, vamos fazer alguma coisa séria. Que às vezes fica até estranho, porque ele faz tanta palhaçada, ele faz tanta coisa engraçada, e assim, de acordo com a personalidade do Xande, é meio que natural, ele não tá fazendo de propósito. E aí quando ele fala mais sério, às vezes é até difícil acreditar se ele realmente tá falando sério ou se ele tá só zoando. Mas eu gostei muito, eu acho que o Xande vai ser justamente aquele ponto de quebra de tensão. Então, muitas vezes vai ter alguma cena muito tensa e o Xande vai estar lá pra dar uma quebrada, pra fazer uma piada, pra falar alguma coisa engraçada. Eu particularmente achei que todos os personagens, todos os jogadores interpretando os personagens mandaram muito bem. O Lírio, incrível, é uma porta, mas ele é a porta mais carismática que eu já vi na minha vida. O Chico, cheio de gadget e meio que achando graça de tudo e conversando com todo mundo. O Guizo gravando tudo, o cara é o cara mais conversador que eu já vi também. Ele quer falar com todo mundo, ele quer saber de tudo, tá sempre com a câmera na mão, curiosíssimo, e também não tá se importando muito com o que as pessoas estão achando, estão falando dele, enfim. E a Dara sendo aquele ponto de consciência no meio de todo mundo, a pessoa que segura a sede e fala, gente, calma, vocês já estão viajando muito, volta. Ela, com certeza, eu acho que ela vai fazer o papel dela não só de médica, né, que é a trilha dela, que vai curar as pessoas no combate, mas eu acho que ela vai ser ali o personagem que vai tentar manter a linha pro pessoal não ficar viajando o tempo todo. Então
Então sim, todos os jogadores jogaram muito bem, a sessão foi muito boa, não teve nenhum combate, né? Na verdade, o primeiro foi só uma apresentação dos personagens, teve um monstro ali que eu descobri quem ele era antes do Sept falar, eu nem sabia que ele ia falar e já tinha anotado aqui pra contar pra vocês. E depois disso, teve o início de combate no final da sessão e que vai ficar pra próxima. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo único, então eu vou falar um pouco da parte mecânica da sessão, que não teve muito, teve bastante roleplay, teve bastante abertura, né? Introdução de caso, mostrando ali como que eles se conheceram um pouco, né? Mais ou menos, como que eles conhecem ou não a ordem, mas enfim, teve essa introdução e teve algumas rolagens de dados legais, teve muito dado alto, ali a gente viu que eles são todos veteranos em várias perícias, eu anotei as perícias que apareceram, vou falar aqui delas pra vocês, mas eu vou meio que fazer um apanhado. Os próximos vídeos provavelmente eu vou dividir, aí vai ter um vídeo falando da parte técnica e outro vídeo falando da parte teoria e da parte lore da sessão. Mas vamos lá, começando que de acordo com as rolagens de dados, de acordo com as perícias e também com a imagem que apareceu ali do HP e da sanidade dos personagens, eu cheguei à conclusão de que eles têm 40% de Nex, exatamente 40%, tá? O que acontece? Eu não acredito que os personagens tenham Nex diferente. Então eu não acredito que um tem 40, outro tem 45, outro tem 35. Eu não. Eu acho que todos eles têm o mesmo Nex, até porque seria uma coisa meio injusta, né? Deixar um personagem com Nex mais baixo e outro mais alto. Enfim, eu não acredito que isso vá acontecer. Então, como todos eles têm o mesmo Nex, as contas que eu fiz batem com 40% de Nex. Começando pelo cálculo de HP, tá? Eu comecei com o cálculo de HP do próprio Lírio, justamente porque é o tanque, é o que tem mais HP, eu acho que foi o mais fácil de evidenciar se tinha alguma falha ou não. Se você contar o HP que apareceu ali, 86 de HP se não me engano, ele é um HP padrão de um combatente sem upgrade nenhum até o Nex 50. Entretanto, eles estão em Nex 40, mas o que acontece? Se você tiver um combatente Nex 40 com sangue de ferro, isso significa que ele vai ter 86 de HP. Então, isso já dá mais uma informação pra gente, que não só eles têm 40% de Nex, mas que o Lírio transcendeu pelo menos uma vez para pegar o sangue de ferro. Além disso, de acordo com o cálculo de sanidade, ele tem mais um poder paranormal, ele transcendeu pelo menos mais uma vez. Assim como a Dara, o Xande e o Chico. Todos eles, de acordo com o cálculo de sanidade, têm pelo menos 2 poderes paranormais. Isso levando em conta que os cálculos apontam que eles têm 40% de Nex. E o Guizo é o único que provavelmente só transcendeu uma vez, então ele só tem um poder paranormal. O resto é tudo poder de classe mesmo. Como eu falei pra vocês, eu anotei as perícias que eles rolaram, de acordo com as rolagens de dado. Não dá pra saber exatamente em quais perícias eles são treinados ou veteranos. Na verdade, dá pra saber se é veterano se der 26 pra cima, né? Porque a gente sabe que ele tem pelo menos 10 de bônus, né? E aí 10 tem que ser veterano. Agora, se deu mais de 20 até 25, dá pra ser tanto treinado quanto veterano. Então eu fiz uma lista com as perícias que apareceram, se elas são treinadas, se é treinado, se é veterano, se eu acho, né, que pode ser, se é pelo menos treinado ou se é veterano. Mas eu acho que eu vai deixar para um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo e também vai dar tempo de ter mais uma sessão e eu juntar mais informações para trazer para vocês. Teve também rolagem de dano, mas a rolagem de dano foi só naquela cena da van, onde a van chacoalhou e alguns personagens, se não me engano, o Guizo e o Lírio só que tomaram 6 de HP. E também teve a cena do vídeo, que alguns personagens, se não me engano, a Dara e o Xande, que tomaram um dano de sanidade, e o Chico tomou dano 2 vezes, alguma coisa assim, mas foi pouca, né? Foi a variação de dano, tá anotado, mas eu acho que não é tanta coisa assim que a gente possa calcular e possa... Não teve muito, né? As decisões ali, na verdade, foram todas muito bem tomadas, né? Se eu tenho uma análise para fazer das decisões tomadas ali, principalmente na parte de investigação, é que os jogadores mandaram muito bem. Foram rolagens altas, isso ajudou bastante. A única parte que deu rolagens baixas foi incrivelmente para subir numa árvore. Então, assim, para achar pistas ou para fazer qualquer outra coisa, eles são top. Para subir numa árvore, não vai rolar. Mas, obviamente, no geral, todos eles mandaram muito bem. As rolagens, como eu falei, ajudaram bastante. Eles souberam deduzir muito bem, fizeram perguntas pertinentes, conseguiram analisar e detectar rapidamente ali quem que era o parasita. Eu já vou falar disso. Então, ponto muito positivo para a parte de análise, para as rolagens de dados também, que obviamente ajudou. Indo pro episódio em si, saindo um pouco agora da parte mecânica, que eu vou, como eu falei,
na próxima sessão, que a gente vai ter mais dados, vai ter combate, então vai ter uma análise muito melhor, eu vou conseguir fazer um vídeo completo só falando de mecânica, beleza? Esse aqui, como eu vou juntar os dois, então vamos falar agora do episódio como um todo, né? Aqui, como eu falei na primeira cena, para apresentar os personagens, eles enfrentam um rastejador sombrio. E como eu falei pra vocês, eu vi aquele personagem quando o Cellbit começou a descrever, eu falei, caraca, é um rastejador sombrio. Obviamente, o Cellbit colocou ali só pra efeito narrativo, ele falou que ele tinha dado 10 de HP, e o rastejador sombrio é bem mais forte que isso, mas foi só pra demonstrar como que os personagens iriam chegar e como que eles se comportam ali em grupo. Então já deu pra ver que, poxa, o Xande chegou já arregaçando com o taco de beisebol dele, inclusive esse taco de beisebol, eu preciso reforçar isso, tá? O Xande desceu com o taco amaldiçoado, né, com a maldição, com a amaldiçoar arma de sangue, decente, porque ele falou que dava mais 2d6 de sangue, e para fazer isso o ritual tem que ser o decente. Porém, eu tava pesquisando sobre aquele taco de beisebol, tá? E eu não consegui achar a modificação específica. Por quê? Ele deu um crítico com 18. Um crítico com 18, provavelmente a arma dele é perigosa, ela é modificada. Então, um bastão de beisebol modificado daria um crítico com 18. Mas ele deu um crítico e ele rolou 4d8. Isso significa que provavelmente o crítico dele é x2, o que faria o dano do bastão ser 2d8. Então aquele bastão é modificado e eu não achei, né, o bastão normal dá 1d8, eu não entendi como que esse 1d8 a mais foi para lá. Se vocês tiverem alguma ideia ou eu deixei passar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, ele desce com aquela arma amaldiçoada, dá aquele pancadão, o Lírio já tá lá em cima com a arma amaldiçoada também. Eu até achei estranho e falei, será que ele tem um ritual? Mas não, mais pra frente a gente vê que foi o Guizo que amaldiçoou a arma do Lírio. E logo em seguida a gente também vê o Guizo chegando, colocando decadência na testa e dando a cabeçada no bicho. Então aí também eu fiz as minhas anotações, eu consegui pegar alguma lista de rituais que eu vou passar para vocês também no próximo vídeo, falando exclusivamente da mecânica, falar dos rituais que eles têm, né, que cada personagem tem. Na verdade, eu achei que o Guizo ia usar mais rituais do que o Xande, porque ele é o graduado, mas na verdade o Xande saiu usando ritual para torta e direito. Mas aí quando a gente começa a saber mais a história, a gente tem simplesmente a revelação de todas as nossas teorias. Falando de teorias, vamos começar obviamente falando da primeira, que sim, eu estava errado, eu achei que era a data de nascimento dos personagens e não era. Sim, a série se passa em 1997, como eu falei, tá legal, tá bacana, essa pegada de 1997 com a tecnologia bem mais arcaica, né, ali o começo da internet, realmente tem uma história legal e vai justamente pegar aquela fase dos ETs ali, aonde? Em Minas, né? Enfim, essa foi uma teoria minha que quebrou, mas uma teoria minha outra também que foi confirmada e até mais rápido do que eu achei que iria ser, é que existem NPCs com parasitas. E aqui sim a gente tem uma modificação muito grande e muito legal, né? A gente viu ali vários parasitas diferentes, como identificar eles e toda uma lista do que fazer. E como eu falei ali atrás, os jogadores foram muito bem, eles jogaram demais, eles conseguiram identificar rapidamente os sinais de como seriam um parasita dentro do corpo de um humano e foram atrás e confirmaram e falaram, cara, vamos lá. Então foi bem legal saber disso e saber que uma das minhas teorias estava certa, né? Agora, eu ainda tenho a teoria de que um dos jogadores, um dos personagens principais ali ainda pode estar infectado e a gente não sabe, tá? Nenhum deles tomou dano ainda, dano que sangra, né? Talvez algum dos parasitas que exista não tenha o sangue verde, não lembro se tinha alguma desses na descrição, mas enfim. Então eu ainda acho que ou ele tá agora, ou ele vai ficar com um parasita dentro do corpo dele. Eu ainda acho, mas vamos seguir. A gente descobre também quem é o Morato, que é o líder desse grupo, então você também já descobriu o que aconteceu, já descobriu o que é o Deadman Switch dele, é justamente aquele sistema, porque ele não entrou há uma semana porque ele desapareceu. Então todas as teorias que a gente criou no trailer foram sanadas, foram ou negadas ou confirmadas logo na primeira sessão. Todas as teorias que todo mundo tinha. Daqui pra frente é tudo novo. Uma coisa legal é que o Morato fazia parte da Ordem, pelo que eu vi, o Calisto lá falou que ele foi expulso, mas os personagens em si, ali, a gangue, os 5, né, como eles se chamam, não fazem ideia do que é a Ordem. Eles têm ali o conhecimento do paranormal, eles sabem como o paranormal funciona. Acredito eu que o próprio Morato tenha explicado para eles tenham estudado, enfim, e aprendido
seja com contato ou seja com estudo, eles aprenderam como o paranormal funciona, mas eles não têm ideia de como a ordem funciona. Então é uma outra coisa bacana, porque vai ter a descoberta da ordem, né? Então eles vão ter que começar a ver como é que essa ordem funciona, lembrando que estamos em 1997, talvez a gente encontre um Senhor Veríssimo muito mais novo, talvez outro Senhor Veríssimo, a gente não sabe como que funcionava a ordem nessa época, a gente não sabe se ele sempre foi o Senhor Veríssimo desde jovem ou se ele só assumiu depois de velho, então talvez a gente tenha outros personagens aí, talvez personagens que já apareceram na série vão voltar agora bem mais novos, a gente tem possibilidades aí infinitas dentro do universo, assim que eles conseguirem mais contato com a ordem, eu acho que a gente vai ter boas surpresas, ou talvez nem tanto, sobre a organização. E bom, e aí o que aconteceu foi que eles descobriram mais ou menos sobre a ordem, foram para a fazenda, investigaram muito bem, já conseguiram ali identificar o primeiro parasita, mas no final deu merda e rolou ali a primeira morte, tecnicamente, né? Rolou a primeira morte do NPC e ele se transformou naquele monstro e a sessão acabou, e a gente vai voltar na sessão que vem, já vai começar num combate. O que vai ser bem bacana, né? Como eu me prontifiquei a fazer essas análises técnicas, eu acho que a gente vai poder analisar esse combate logo do começo, já vai ter bastante informação correta. Eu também não sei se as informações de HP e de sanidade que eu mencionei lá atrás estavam corretas, talvez possam estar erradas e aí os meus cálculos vão todos pelo ralo. Mas por enquanto essas são as informações que a gente tem, tanto técnicas quanto da parte de lore. As teorias que a gente tinha já foram sanadas, tudo que tinha a ver com o trailer, que tinha a ver com a abertura já passou. A gente tem um sistema de entretenimento novo, que é essa parte de 3D que vai dar uma imersão, já deu, né? E vai continuar dando uma imersão muito boa pra gente, jogadores excelentes e uma história bem bacana, porque por extraterrestre a gente sabe que dá sempre muito assunto. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando, o que vocês acharam dessa primeira sessão, se vocês tiveram a mesma primeira excelente impressão que eu tive, ou se vocês não gostaram de alguma coisa. É óbvio que teve aqueles problemas técnicos, a imagem ficou piscando algumas vezes, o microfone não estava lá, essas coisas, mas isso são problemas que acontecem, como eu falei, são problemas técnicos que podem ser resolvidos. A parte de RPG e a parte de entretenimento, é óbvio, estava perfeito, foi excelente, e eu espero que daqui só melhore, e eu acho que vai acontecer isso mesmo. Mas obviamente eu quero saber de vocês, então deixa um comentário aqui embaixo que com certeza eu vou estar lendo e respondendo, batendo aquele papo que a gente bate sempre. E se você gostou do vídeo, também não esquece de deixar um like e de se inscrever aqui para não perder outros vídeos como esse, como eu falei, a partir daqui, talvez da próxima sessão, ou talvez, enfim, nessa semana mesmo, eu acabe fazendo mais um vídeo falando um pouco mais da parte mecânica de que ocorreu aí dos jogadores. Então a gente tem ali a lista de rituais, a lista de perícias, eles tomaram um pouco dano, então a parte de dano a gente vai ter mais informações na próxima sessão para passar para vocês, para fazer alguns cálculos e puxar aí talvez algumas alternativas, algumas teorias e ver o que a gente pode tirar de informação desse universo, beleza? Mas muito obrigado se você assistiu até aqui e olhos sempre abertos.